uma possibilidade interessante, assim, de trabalhar isso, né? Claro que sempre vem uma crise, né? Sempre vem uma crise, mas depois de uma crise vem uma resolução melhor, talvez, desse desenho, né? Sempre precedido por uma crise, né? Esses dois. Uhum. É muito impressionante. Sim, na casa 5, quando tem essa conjunção, que é uma casa que a gente fala de autoexpressão, criatividade, prazeres, pode ter um medo, uma insegurança, uma culpa de se divertir, de ter prazer. Quase como se o prazer tem que ser merecido. Isso é um desafio. Agora, também tem um potencial, entre outras coisas, que não dá para aprofundar, que combina, né, uma profundidade espiritual, é uma criatividade, uma autoexpressão, que combina uma responsabilidade e profundidade espiritual com uma técnica e estrutura. E muitas vezes levar esse lado espontâneo, o prazer, como um ato espiritual. Porque, às vezes, a gente é mais espiritual tendo prazer do que se sacrificando. Uhum. Uhum. É uma forma Sim. de conexão muito mais elevada. Na casa 6, gente, que é uma casa delicada, que é uma casa que fala de trabalho, de saúde, os desafios, assim, dificuldade de distinguir, né, o que é ideal e o que é prático. Temos que tomar cuidado na casa 6, que é uma casa de saúde, com problemas psicossomáticos, sintomas, tudo que se apresenta na nossa saúde, da onde que aquilo vem. Muitas vezes, efeitos de questões, assim, eu vejo muito, assim, também, de sacrifício, de excesso de serviço, é um sentimento, né, de dever em servir aos outros com foco na carreira, na espiritualidade, vai ter que levar algum tipo de compromisso e de comprometimento mais elevado para o seu dia a dia, para a sua rotina, não vai ter como fugir disso. E é um momento maravilhoso para integrar práticas espirituais na rotina de trabalho, na saúde. Pode ser uma fase que aquela busca por propósitos, por sentido, é aquele momento que você não vai conseguir mais estar no seu dia a dia sem essa busca. Você vai se sentir cobrado, vai ter um incômodo, uma restrição, algo que limita, que vai te fazer buscar isso no seu dia a dia. Colocar essa sensibilidade, esse comprometimento. Na casa 7, que é a casa que fala do outro e dos relacionamentos, os desafios podem muitas vezes ser, né, expectativas irreais, como desilusões, porque se tem desilusão, é porque teve ilusão. Uhum. E aí, Saturno tira os véus da ilusão e mostra, muitas vezes, expectativas irreais sobre o parceiro, ou muitas vezes aquela síndrome de Salvador, sacrifícios excessivos em nome da relação, projeções. Agora, pode ser um momento também para viver relacionamentos ou experiências relacionais que unem o compromisso, a responsabilidade espiritual, o compromisso com o sonho mútuo. Aí, numa área que eu também acho delicada, casa 8, que já é uma casa de crise, de transformação, de recursos compartilhados. Toda crise que a gente vive passa pelaquela casa 8, porque é uma casa que fala das mortes simbólicas, físicas, psíquicas que a gente vive na vida. Então, esse aspecto pode trazer medo de perdas, dificuldade de confiar no fluxo dos recursos compartilhados, medo da perda, apego, sendo que é um aspecto que, se a gente estiver com a consciência elevada, pode ser um aspecto que tem um grande potencial para a gente regenerar e construir bases sólidas a partir das crises e das mudanças. Não tem aquela frase, é do Jung, que fala assim, quem não morre não vê Deus? Uhum. Isso me lembra um pouco, no sentido, tipo assim, o que eu tenho que passar, que aquele sofrimento, às vezes, são aqueles cortes, né, que abrem aquelas brechas para a luz entrar.
Eu vejo muito isso, como esses trânsitos desses desafiadores na 8. Na casa... Desculpa, pode falar. Não, na casa 8 eu acho que é um processo de purificação ali, né? Um processo de purificação espiritual. Quando acabou a purificação, mas na hora que você está lá passando, a gente não percebe na hora que começa Não. a pular como purificação. Não. É depois que passou, né? Daí Não, depois, quando você já está no final, que você já foi arrastado pela onda, a onda te arrasta e te bate na rocha, né? Netuno, Saturno. Como é que é? A briga da onda e o rochedo, sabe daquela música? Do rochedo com o mar. Na casa 8 é uma loucura. Na 9, gente, que é uma casa que fala de filosofia, expansão, moral e ética, a gente pode passar por questionamentos constantes e decepções e desilusões com dogmas, com religiões, com mestres, com instituições de ensino. Alguma coisa ali é diluída. Talvez seja um momento da gente, eu vejo muito isso, eu vi muito do yoga, né? Eu dei aula de yoga há muitos anos, no yoga tinha muito essa coisa dos mestres, de você ter um guru, a necessidade de ter um guru. E hoje eu vejo, assim, até que o nosso mestre, o nosso guru é a nossa vida. É tudo que a gente viveu, é tudo que a gente aprendeu. Tem mais mestre do que o aprendizado diante das experiências. Nenhuma figura encarnada nos ensina e nos inspira tanto quanto os ensinamentos que a vida traz. Sim, as nossas experiências são únicas, né? Como é que o guru vai ter capacidade de nos mostrar exatamente a nossa experiência de vida, né? Que é uma terceirização, é uma imaturidade que Saturno vai cobrar. É uma idealização. É uma sensação de morte dos sonhos, dos ideais. E essa questão de religião, eu acho que a gente vai sentir muito nos próximos anos. Igual você falou, a minha religião vale mais. É inacreditável que em 2024 ainda exista guerras e brigas e conflitos por crenças. Que é algo que diz, não é à toa que é uma casa de fogo, é algo que diz sobre você, sobre a sua identidade. Crença é sobre só interessa a você. Então, na casa 10, que é uma casa também que fala de carreira, metas, objetivos, realizações, aí essa conjunção pode vir muitas vezes como medo de fracasso ou dificuldade em realizar grandes ideais na prática, frustrações, decepções, desilusões, mas é um momento também que tem grande potencial para colocar um propósito e um compromisso ético e espiritual na sua carreira. Não é uma oportunidade, é tipo assim, você não vai ter muita opção. Porque o Saturno, ele não dá opção. O Saturno, ele não dá opção. Ele cobra aquilo da gente. É o trabalho ao serviço dos outros e não tanto, poxa vida, estou aqui para ganhar dinheiro e para fazer sucesso, mas o meu sucesso não é nada se esse sucesso não for compartilhado com alguém, se não fizer sentido, enfim, se esse dinheiro não me trouxer felicidade. Então eu vou, talvez, trabalhar melhor a questão social, né? O serviço como algo mais coletivo. Mais em prol a partir da 10ª casa fica muito essa conjunção, as orientações dessa conjunção vai muito para a questão do coletivo, exatamente. A 10 fala isso, a 11, que é uma casa que já é uma casa de coletivo, que fala de grupos, esperanças, sonhos, utopias. Então, mostra que pode ter uma dificuldade em conciliar os ideais com as limitações impostas por grupos, organizações, pelas grandes massas. Aí eu acho que vem aquela questão de manipulação das massas, democracias que podem ruir, e quem vai ter esse trânsito numa casa 11 não necessariamente vai sentir isso a nível pessoal, pode sentir isso pelo coletivo.
Dependendo de onde essa conjunção acontece, a forma como a pessoa vai ser impactada muda. Não é igual para todo mundo, a verdade é essa. E na casa 12, que é a casa que fala de inconsciente, espiritualidade, exclusões, tem muito como desafios a tendência a sentimentos de culpa, de sacrifício, a questões de ter que olhar para determinadas exclusões, para aquilo que está à margem, para aquilo que está oculto, mas é um aspecto também de colocar a espiritualidade em prática, servir, é trabalhar, é o serviço espiritual. Então, assim, para olhar da forma mais correta, o ideal é você ver o mapa, é como a pessoa lida com aquela energia, mas medo do tempo, sabe aquela sensação, o tempo que passou e que não trará o que foi prometido, aquela sensação de que está passando e estou perdendo, essa conjunção ela vai trazer também. Não sei se você vê isso assim também no nível psíquico. O que eu vejo assim muito, primeiro, talvez uma proibição de sonhar, né? Restrição, né? A restrição de sonhar. E aí me chamou muito a atenção aquilo que tu falou sobre a questão de testar a nossa fé, que os momentos em que a conjunção estiver mais forte são aqueles momentos, efetivamente, que nós vamos estar no umbral, digamos assim, naquela escuridão total, e que a única pessoa que vai ter a capacidade de sair disso vai ser nós que vamos ter que lutar para nos libertar disso aí, né? Para testar essa nossa fé, para entender, e aí sim entender que a fé de cada um não necessariamente precisa ser uma fé de um dogma, uma fé que está lá escrita numa escritura, ou então numa regra, ou numa doutrina. É uma fé individual, e a tua visão da espiritualidade, né? Não de uma forma coletiva, como uma forma individual, e que ela é libertadora para ti, faz sentido para ti, e não tem problema se não fizer sentido para o outro. Acho que isso é interessante. Né? Sim, sim. Eu concordo completamente. E outras coisas a gente vai aprender na prática, né? Tem situações que são aulas práticas de astrologia. E aí eu me preocupo, sim, quando a gente fala assim, a nossa fé vai ser testada. A que tipo de situação nós estaremos submetidos para vermos a nossa autonomia espiritual também, porque tem isso também, né? O que eu faço com a minha fé, o que eu faço com aquilo que eu acredito. Sim. Enfim, gente, são anos que a gente tem que ver, igual o Alexis falou, 2025 junto com 2026. Uhum. Não tem um astrólogo que tenha estudado esse aspecto há mais tempo que não esteja, de certa forma, apreensivo, né, Alex? Vamos falar assim, atento, para não parecer que somos mensageiros do apocalipse. Não, eu não vejo a questão como apocalíptica. Eu vejo a questão como uma situação, são aqueles momentos da história da humanidade que o que está para acontecer é inédito. É inédito, é novo, é 0 grau de Áries. E por ser inédito, você ainda não tem ideia de como é que você vai ter que agir, você vai ter que descobrir dentro da turbulência que vai acontecer, você vai ter que descobrir como é que você vai ter que se portar para se tornar, né, para sobreviver àquilo, ou para se tornar um pouco mais confortável, né? Aprender a ser, né? Sim, porque assim, são aqueles momentos da história em que a humanidade se confronta com
a sua na realidade é um ponto de evolução da humanidade. Sim, é um ruir. É uma queda de um velho padrão e um novo começo. Sempre é evolutivo. É um salto evolutivo. E tem pessoas que vão conseguir dar esse salto evolutivo e tem pessoas que não vão conseguir dar esse salto evolutivo. Isso é natural, né? E aqui não é a questão de pregar de novo o Apocalipse e de pregar a questão. E você sabe que Apocalipse, outro dia eu fui ler, significa revelação, né? Sabe que esses dias eu também li algo sobre isso. Porque imagina o seguinte, Fernanda, por exemplo, não é só essa conjunção Saturno e Netuno que está acontecendo no céu. A entrada de Plutão em Aquário e a entrada de Urano em Gêmeos vão dar um salto tecnológico e de conhecimento, de exploração do espaço, de exploração de novas estrelas, novas galáxias, e possivelmente de encontrar o famigerado planeta X, que é o planeta em que pode haver vida igual à Terra. E se isso acontecer, muda completamente a tua percepção de colocação no universo, entende? Porque até então o conceito não, nós somos as criaturas nascidas à imagem e semelhança de Deus. Muita arrogância, né? E se tiver outras figurinhas ali no universo, tipo como é que fica avatares, né? E se tiver um irmão mais velho, ou se tiver um irmão, como é que tu vai repartir sabe aquela síndrome do filho único, né? E aí descobre que tem um outro irmão. Aí o negócio muda de figura. Porque Urano em Gêmeos, o nosso padrão de percepção intelectual, a forma como a gente vai perceber, captar as informações, processar as informações, as interações vão mudar completamente. Porque eu vejo assim, vai acelerar, né, Alexis? Isso. Na hora que a gente descobre que há outro planeta com vida no universo, a humanidade muda o padrão psíquico para uma percepção de uma aldeia ou uma nação contra outra nação, para ter uma percepção real de que faz parte da raça humana e que todas as nossas necessidades coletivas são importantes para a nossa própria sobrevivência. Não a minha sobrevivência não depende da morte do outro ser humano. A minha sobrevivência depende desse convívio em conjunto, né? Sim, exatamente. Muita viagem vai ser. É uma viagem. Esse vídeo vai ficar gravado, isso é ótimo. E daqui uns meses, talvez daqui uns anos, a gente vai assistir. Eu lembro quando estava no meio da pandemia, eu estava assistindo vídeo de 6 meses antes da pandemia, e era muito incrível, né? Porque ninguém sabia a gente escrever um cenário do macro sem entender o que está no micro. Sim. É uma viagem. Por isso que essa questão de que a astrologia ela inclina, né, mas não determina as coisas, né? Isso também vai. Mas inclina bem, viu? Inclina. Eu tinha um professor, não determina, mas dá uma boa inclinada, né? Dá uma boa inclinada. Mas beleza, Fernanda. Eu não sei, tu quer complementar mais alguma coisa que você acha que seja importante, interessante?
Deixa eu pensar, assim, com certeza, depois que acabar, eu vou lembrar. Talvez se alguma coisa que eu posso ainda não ter falado, não, deixa eu ver. Com certeza, depois eu vou lembrar. Mas olha só, nós vamos fazer mais vídeos. Vamos fazer, a gente vai aprofundar mais nisso. Não, nós vamos, tem que aprofundar mais isso, porque, nossa, é muita loucura 2025, tem muita coisa para acontecer. 2025 a gente vai ter que destrinchar. Não é uma coisa assim, 2025 é isso. 2025 são muitos cenários, muitos.